vamos começar. Por que que agora, já que anteriormente, né, as autoridades sanitárias, né, os médicos, profissionais de saúde acreditavam que as grávidas não corriam tanto risco, até mesmo em serem infectadas pelo coronavírus, né? E só que agora isso mudou. Por que que mudou, doutor Aguinaldo? Na, ver... Na verdade, o conhecimento em relação à Covid-19 e gravidez tem sido acumulado com o passar do tempo, né? A gente já sabia algumas questões. Por exemplo, a Covid-19, apesar de ser uma virose, é bem diferente da H1N1. Desde o início, a gente sabe que a H1N1, se a gente comparar um grupo de mulheres grávidas com um grupo de mulheres não grávidas, o risco de um quadro mais grave, mais severo nas mulheres grávidas é maior. Desde o início, isso era muito claro. Outra virose que nos assustou bastante da obstetrícia foi a questão da Zika vírus, do Zika, que está muito associada a malformações fetais, né? A Covid-19, a princípio, a gente não tem percebido isso. O que aconteceu de lá para cá? Hoje a gente tem alguns dados que chamam muita atenção. A mortalidade por grávidas, por gestantes no Brasil com Covid-19 é elevada. Mas, na verdade, a mortalidade no Brasil tem sido muito elevada em uma série de outros grupos, né? Tanto tem sido discutido hoje a possibilidade de colocar essas gestantes como grupos prioritários para a vacina também da Covid-19. Então, tem toda uma discussão nesse sentido. O que a gente tem de dados hoje que a gente sabe? Nesse modelo de verdades transitórias, né? Tudo tem mudado muito rápido, a gente tem acumulado conhecimento nisso. Mas se a gente pegar uma mulher sintomática grávida e outra mulher sintomática não grávida, o risco de complicações naquela mulher gestante é maior. Especialmente no que se refere à necessidade de assistência ventilatória. A gravidez, né, tem alterações, que a gente chama de alterações fisiológicas da gravidez. A mulher grávida é diferente da mulher não grávida e que pode ter algumas repercussões, alguns impactos nessas tomadas de decisão ou no manejo dessas mulheres nos quadros mais graves. E grávida sempre é uma questão que chama muita atenção. A gente não está só com uma paciente. A gente tem a mãe e o bebê, né? E sabendo que o bebê dentro da barriga, o bebê logo depois nasceu, e toda a repercussão que vai ter na vida daquela criança. É verdade. Agora, por que que as grávidas, quando elas contraem a Covid, elas são mais suscetíveis a evoluírem para um quadro mais grave da doença? Assim, a gente não sabe exatamente todos os mecanismos em relação a isso, né? Covid-19, um dos grandes problemas da Covid-19, a gente sabe, não é só uma manifestação pulmonar, é uma doença sistêmica. Tem alterações, por exemplo, alterações na coagulação, risco maior de trombose. A gravidez por si só já é um estado que tem um risco maior de trombose, tanto a gravidez quanto o pós-parto imediato. E outra questão que quem ficou grávida sabe, né, aquele útero gravídico, né, aquele desconforto que dá, né, se você precisar fazer uma assistência ventilatória, aquela mulher que precisar de unidade de terapia intensiva, uma ventilação mecânica, tem todo um cuidado muito especial para essas mulheres grávidas, né? A ventilação de uma mulher grávida é diferente de uma mulher não grávida, né? Então, tem toda uma questão. E provavelmente deve ter alguma influência do ponto de vista inflamatório, imunológico, devem ter algumas associações nesse sentido. Agora, eu estava lendo um estudo que a maioria das mulheres grávidas, elas acabam não apresentando sintomas da Covid. E aí é o que dificulta, porque de repente ela vai para um caso grave, né? Mesmo sem ter sintoma, né? Na verdade, a Covid-19, a gente sabe que a maior parte dos pacientes, né, homens ou mulheres, grávidas e não grávidas, a maior parte vão ser assintomáticos ou com poucos sintomas, né? A menor parte de todos os infectados, né, constitui os quadros mais graves ou muito sintomáticos ou que exigem terapia intensiva, né? E as grávidas entram nesse contexto, né? Até a questão do diagnóstico precoce, né? Assim, óbvio que tem que tomar todos os cuidados, né? Mas a gente sabe que o tratamento precoce, né, para grávidos e não grávidos, até esse momento não mostrou uma evidência de benefício em relação a isso, né? E as grávidas incluem nesse grupo, pelo menos por enquanto. Você falou, doutora Aguinaldo, sobre a questão da trombose, né? Quais são os riscos e quais são os sintomas da trombose para que as mulheres fiquem atentas, né? Principalmente essas mulheres grávidas, que elas fiquem mais atentas aí a essa questão? Bom, a questão da trombose seria só um fator complicador naquela mulher que já tem o Covid, né?
eu comentei mais uma vez, o Covid tem manifestação de todo jeito, né? A gente tem manifestação cutânea, a gente tem manifestação respiratória, a gente tem manifestação cardiológica, e uma das questões é essa manifestação hematológica, esse risco maior de trombose. Tanto que tem casos bem definidos, selecionados, que você faz uma terapia antitrombótica para essas pacientes. Você usa alguns anticoagulantes para essas mulheres. Eu acho que isso, então, assim, aquela mulher que tem o Covid, a gente tem que estar atento a essas questões. É uma falta de ar maior, né? Porque a gente tem dois tipos de trombose. Aquela trombose venosa profunda, né? Que seria a batata da perna dolorosa, o inchaço nas pernas, toda essa questão. E a embolia pulmonar, que seriam os quadros mais graves. Mas em relação à gestante, hoje a gente tem dois grupos que a gente vê bem, a gente define bem. Aquela mulher que está grávida, o que a gente vai fazer com elas, né? E aquela mulher que está pensando em engravidar. Essa é a outra questão, né? Aquela mulher que está pensando em engravidar. Como é que a gente lida com essas mulheres? Que tipo de orientação que a gente pode fazer para essas mulheres? É verdade. E como é que vocês lidam com isso, por exemplo? Quais são os principais cuidados aí? Tem uma pessoa que colocou uma coisa aqui que é verdadeira, assim, assintomática porque não tem sintoma e não vai para caso grave. Isso é É verdade. isso, é Muito obrigada exatamente isso, né? pela É. correção aí. E é sempre muito bom a gente estar aí com as pessoas nos acompanhando e nos orientando também com algumas indicações e algumas sugestões aqui também. Bom, quais são os principais cuidados, então, que as mulheres devem tomar nesse momento, principalmente aí em relação ao pré-natal, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, muitas mulheres acabam não fazendo o pré-natal ainda aqui no Brasil, né? Exatamente. Então, aqui, esse primeiro grupo de mulheres, né, aquelas mulheres que estão pensando em engravidar. Houve uma manifestação do Ministério da Saúde na semana passada que teve repercussão grande na mídia, né? Assim, se as mulheres deveriam ou não engravidar nesse momento. O que a gente considera, até como FEBRASO, né, Associação Brasileira das Federações de Ginecologia e Obstetrícia, a gente recomenda que a definição em relação a gravidar não envolve uma série de fatores. Óbvio que a gente não pode desconsiderar o momento da pandemia. Eu acho que é um fator importante que deve ser considerado nesse momento. Mas não é só esse fator. Eu acho, junto com o seu médico obstetra, eu acho que aquela mulher, né, essa tomada de decisão deve ser uma tomada de decisão compartilhada com o seu médico obstetra, levando em consideração outros fatores. Quais seriam esses outros fatores importantes? A idade da paciente. Né? Se aquela paciente já tem 25 anos, é bem diferente de uma paciente já com 35 anos pensando em engravidar. Né? E a outra questão, a gente não sabe até quando adiar essa gravidez. A gente está nessa conversa e nessa indefinição desde o ano passado. E a gente não tem uma previsão a curto, médio prazo de mudar todo esse cenário. A gente leva em consideração a idade da paciente, o risco daquela paciente de ter uma infecção por Covid na sociedade, né? A paciente tem mais riscos em relação a isso. Então, um risco profissional, por exemplo, uma médica, uma enfermeira, um profissional da saúde está pensando em engravidar, ela tem que levar em consideração esse risco. E outra questão muito importante são as comorbidades daquela paciente. Isso é uma das coisas que a gente já sabe também. A gestante que tem hipertensão, cardiopatia, hipertensão arterial ou diabetes, né, e obesidade, essa mulher tem um risco maior de evoluir para um quadro de Covid-19 mais grave. Né? Então, a gente leva tudo isso em consideração para essa definição, se deve adiar ou não a gravidez. E sabendo que adiar até quando? A gente não sabe isso. Né? Uma coisa que talvez seja adiável por 1, 2 semanas, um mês, mas a gente já está 1 ano nessa situação, sem uma perspectiva de mudança nesse cenário. A outra situação são as mulheres grávidas, né? Como é que eu acho que a gente pode tranquilizá-las em alguns aspectos bem importantes. Até hoje não foi definido, né? Estudo é muito complexo, demora tempo, demora estudos para isso, mas até agora não se viu uma associação da Covid-19 com malformação fetal. Né? Então, isso é um dado muito, muito importante, né? Que isso facilita, né? Esses quadros mais graves das gestantes, mas não são todas as gestantes. A maior parte vão ter ou assintomáticas, né? Ou quadros leves em relação. A menor parte delas, que a gente considera muito, a gente valoriza muito isso, vão ter quadros mais graves. E manter os cuidados do pré-natal. Esse é o outro efeito do Covid que a gente não consegue mensurar. As pessoas estão deixando de tomar os cuidados em relação à promoção de saúde e prevenção de doenças. A gente vê que a taxa de vacinação na população de uma forma geral, pediátrico, adultos, né? E gestantes também, diminuiu muito com a pandemia. Né? Então, as mulheres, as gestantes, devem manter o seu calendário vacinal atualizado, e não estou falando da vacina com Covid, a gente deve ter uma novidade aí em breve, né? Manter as consultas de pré-natal e seguir todos esses cuidados que a gente já sabe, né? Utilização de máscara, evitar aglomeração, higienização das mãos. Bom, falando nisso, se
tem as aglomerações, por exemplo, a mulher grávida, ela adora fazer um chá de revelação para poder saber se é menino, menina, né? Chá de fralda, que ajuda muito, porque é muito caro. E assim como aqueles ensaios fotográficos. Neste momento, nada disso é aconselhável, a não ser que seja online e muito distante das pessoas para não correr nenhum risco, né, doutora Ah, Aguinaldo? eu acho que sim, né? Eu acho que algumas coisas realmente são evitáveis, né, nesse momento, né? Ao mesmo tempo que a gente não pode evitar esses cuidados de saúde, consulta, calendário vacinal, mas essas outras coisas, eu entendo toda a complexidade, o que isso representa para as mulheres, mas talvez isso não seja um momento mais oportuno. E também no momento do parto, né? Eu acho que assim, talvez assim, não é mais aquele momento de toda a família, né? O hospital não é o lugar mais adequado para ter tanta gente nesse momento. E o que chama muita atenção, foi um outro fator que a Febrace se posicionou muito precocemente. A gente pode imaginar, bom, o hospital é um lugar que tem um risco maior de infecção por Covid. Será que nesse momento os partos domiciliares não seriam mais seguros? A gente tem evidências muito claras, né, que o risco de um parto domiciliar é bem superior do que um eventual risco de uma contaminação por Covid no ambiente hospitalar, né? Os partos hospitalares são mais seguros, tanto para as mães quanto para os bebês, né? Então, isso é outra mensagem importante que a gente precisa deixar. É bom explicar também e quais são os riscos, por exemplo, de ter um parto prematuro, essa mulher que contrai a Covid-19. Existe aí uma prematuridade, né, nesse caso? Na verdade, quando a gente fala da Covid-19, a gente imagina algumas repercussões naquele momento, a gente não sabe efetivamente a longo prazo as repercussões que vão ter, né? A gente vê a questão cognitiva, tem algumas questões que têm sido estudadas em relação a isso. Mas, na verdade, quando a gente fala em relação à prematuridade, quase sempre é naquela situação muito, muito difícil e que tem uma gestante num quadro muito grave, né? Esse é o ponto em relação a isso, né? Que você começa a definir, né? Porque você trata bem o bebê tratando bem da mãe, mas por outro lado, até em relação à ventilação da mãe. Então, em algumas situações, né, que exigem uma tomada de decisão realmente muito difícil, às vezes se opta, né, por interromper aquela gestação mais precocemente, ou para salvar a vida do bebê, ou eventualmente para melhorar as condições clínicas daquela mãe, né? Então, são tomadas de decisão difíceis. Então, entra muito nesse contexto em relação à prematuridade. Só a infecção leve da Covid-19, a princípio, não está associada à prematuridade. Uhum. Doutora Aguinaldo, o senhor falou aí que a gente pode ter uma surpresa agora durante essa semana, ou nos próximos dias aí. A gente está com uma vacinação de gripe em andamento e o Ministério da Saúde, principalmente o Plano Nacional de Imunização, o que que fez? Ele alternou, né, a questão da vacinação. Então, começou este ano com crianças e gestantes para a vacina contra a gripe, exatamente para não bater com a vacinação da Covid, já que esse grupo para a Covid inicialmente estaria no final da fila. O senhor acredita que isso vai mudar agora? Na verdade, assim, a gente já sabe isso, né? A grávida é uma prioridade para a vacinação de H1N1, né? A gente não tem dúvida nisso. Então, manter essa vacinação em relação às grávidas é extremamente importante, mesmo no momento de pandemia da Covid-19. Isso a gente tem uma associação muito grande de quadros graves em grávidas. A outra discussão, que essa semana eu tive uma reunião com o Ministério da Saúde, me impressionou o cuidado deles, o alto nível do ponto de vista de procurar evidências científicas. Eu gostei muito, fiquei muito bem impressionado com o grupo, tem grupo sério lá avaliando isso para discutir a vacinação nas grávidas. E o que tem sido discutido? Que é uma decisão difícil. Porque não existem estudos em relação à vacina na grávida, a vacina da Covid-19. Mas o modelo da vacina, tem várias plataformas utilizadas, mas já tem algumas questões em relação a isso. Por exemplo, vírus vivo, a princípio, não é um modelo de vacina que a gente indica para mulheres grávidas. Mas todas essas plataformas, todas as vacinas do Covid não são vírus vivo. A gente tem várias vacinas, tétano, difteria, H1N1, que são modelos muito parecidos com a Covid-19 e que fazem parte do calendário vacinal da gestante com toda a segurança. Então, do ponto de vista teórico, a vacina parece ser muito segura na gestante, em toda essa complexidade que ele dá com o gestante. Estou com 2 pacientes, um feto, um recém-nascido e uma criança que vai passar toda aquela vida de uma mãe vacinada, né? Então, é complexa essa definição, até que ponto que a gente tem segurança. Então, assim, do ponto de vista teórico, parece ser muito seguro. O fato é que a gente não tem estudo.
Mas a situação no Brasil parece diferente do mundo também. A gente tem dados que chamam a atenção em relação à mortalidade das grávidas. Então, o Ministério está considerando de colocar as grávidas como um grupo prioritário para vacinação. E entra também da H1N1, porque o ideal é que não tenha 15 dias de intervalo entre as vacinas, né? Então, eu acho que em breve, né, que as grávidas, hoje, a orientação, que vacinem para a H1N1, né? E entrando no calendário vacinal, no Programa Nacional de Imunização, que vacinem também. A gente está esperando essa decisão. No momento, a recomendação do Ministério da Saúde, aquelas grávidas que tenham comorbidades, que já são grupos prioritários para vacina, que devam vacinar, e essa conversa também com o ginecologista, com o seu obstetra, né? Dos riscos, benefícios, vantagens e desvantagens da vacinação. Então, a orientação é essa. E a gente tem uns dados interessantes. Várias mulheres no mundo, né? Estados Unidos está muito claro, né? Com a Moderna e a vacina da Pfizer. As mulheres vacinavam e não sabiam que estavam grávidas. E já tem um segmento dessas mulheres. E não teve nenhuma reação em relação a isso, né? No próprio Brasil, a gente deve ter umas 500 grávidas que vacinaram aí até agora, que não tiveram problemas. Mas a gente está aguardando essa definição do Ministério da Saúde. Então, pode ser que realmente haja colocar uma troca, né? Colocar as grávidas agora como um grupo prioritário também. Provavelmente. A discussão é qual que é o nível desse grupo prioritário, né? Que a gente tem vários grupos prioritários, mas eu acho que assim, gostaria que tivesse 2 milhões de pessoas sendo vacinadas por dia no Brasil. Mas o Brasil, algumas coisas que dão orgulho para nós, né? Eu acho que a questão da vacina, não para a Covid, eu acho que a gente está caminhando, tem dificuldades, né? Mas eu acho que tá. Gostaria que tivesse muito mais do que isso, mas eu vejo com bons olhos. Comparar a Europa, a vacinação na Europa está muito baixa a taxa de vacinação, né? Está indo bem em poucos países, né? É verdade. Agora, alguma outra orientação para as grávidas ou para mulheres que querem ficar grávidas, doutora Aguinaldo? Eu acho que isso, né? Eu acho que uma conversa muito clara com o seu obstetra, né? Para definir essas questões de risco. E uma personalização nessas tomadas de decisão. Eu não tenho dúvida que a gente tem que considerar a pandemia, né? A gente pode fechar os olhos para isso, né? A grávida parece ser realmente um grupo de risco, tá? É um grupo de risco para complicação, provavelmente deve ser também para mortalidade aqui no Brasil. Então, isso tem que ser considerado. A gente tem dificuldades em relação até quando adiar essa gestação. Então, mais uma vez, converse com os seus obstetras, né? Olhar assim, personalizar muito essa tomada de decisão, levar em consideração vários fatores. Um deles é a questão da pandemia da Covid-19. Ok, então. Doutor Aguinaldo, muito obrigada mais uma vez por participar aqui com a gente. Amélia, eu que agradeço muito. Um super prazer da gente estar junto. E parabéns, viu? Você dá um show, viu? Sempre muito bom. Eu te acompanho aí. Mas Muito meus obrigada. parabéns. Você Um está prazer em da gente São estar Paulo juntos, viu? trabalhando e acabou Eu nos tô vendo. atendendo. Domingão. Que coisa boa, tá? Obrigado, viu? E a gente falar de um assunto tão sério, né? E é sério mesmo. Espero que a gente vá mudar. Eu acho que eu tenho expectativa com a vacina. A gente já tem algumas questões interessantes. A gente só olha um lado muito ruim de tudo, né? Mas eu acho que com essa questão da... A gente tem alguns grupos que foram mais vacinados, entre eles os profissionais de saúde, já tem uma diminuição de mortalidade, né? Sim, Em relação entre idosos os também, né? idosos também, né? Então a gente tem que tomar nossos cuidados, todos os cuidados, redobrados, mas eu acho que isso vai passar. E as grávidas devem evitar festinha de qualquer jeito, né, doutora Eu acho Aguinaldo? festinha, deixa de lado, viu? Comemora depois, tá? Agora não Comemora, tá na hora. chama os Faz amigos bem depois, né? pré-natal, olhe vacina, né? Festinha, chá de bebê, sei Nada. lá, essas coisas fica para depois. Isso é evitável, né, gente? A gente pode É concordar com isso. verdade. Bom, eu te agradeço pela sua participação. Lembrando que essa live ela fica salva aqui no IGTV do Instagram, então você pode chamar amigas que estão grávidas ou que queiram ficar grávidas para poder ouvir aqui o doutor Aguinaldo. E amanhã, o Hoje em Dia traz uma reportagem especial falando sobre os riscos, né, da gravidez durante esse período da Covid-19, da pandemia, inclusive com uma entrevista com o doutor Aguinaldo, que vai estar lá, colocando outros pontos para que a gente possa se informar melhor. Doutor Aguinaldo, muito obrigada mesmo. Um ótimo domingo para você. Eu te agradeço. Um ótimo domingo. Obrigado a todos que participaram. Obrigado. Obrigada. Essa live também vai para o canal do YouTube do Hoje em Dia. E amanhã você acompanha lá no nosso portal essa reportagem especial. O Hoje em Dia ao vivo tem o apoio das faculdades Kennedy Promove
e a gente volta amanhã. Tchau, um bom domingo para você, um bom domingo para todos. Tchau, tchau.